pessoal, aqui quem fala é o Luiz Eduardo e essa é a prosa do Mestre Gui. Nosso convidado de hoje é um grande amigo e uma grande referência na área de selantes, Emir Debastiani. Obrigado, Emir, por você ter cedido seu tempo para bater um papo com a gente. Bom dia, Luiz. Bom dia, pessoal. Obrigado você pelo convite aí, pela confiança. Estou à disposição aí para a gente bater esse papo aí, ou essa prosa aí do Mestre Gui. É isso aí. Bom, acho que você já imagina por que chama prosa do Mestre Gui, né? Sim, sim, sim. Mestre Gui é referência aí. A gente tem que realmente homenageá-lo e fico bastante feliz em estar participando com você aí dessa homenagem aí para o nosso grande Guilherme. Bacana. Para a gente começar, então, acho que seria bacana você se apresentar, contar um pouquinho quem é o Emir, né? Muitos aí, talvez no mercado já saibam que você trabalha na Dow Química, mas talvez não conheçam um pouquinho da sua história, então a gente vai abrir aqui esse local, né, para a gente escutar um pouquinho de você. Diga aí, quem é o Emir? Ok, tá bom. Então, eu sou Emílio Debastiani, eu sou engenheiro de aplicações para a área de silicones para construção civil aqui na Dow Química. Eu tenho 47 anos, sou paranaense da cidade de Pato Branco, muitos conhecem, acho que já até por seriados que teve na TV aí que falam de Pato Branco, então sempre que eu falo o pessoal fala, nossa, você é de Pato Branco, daquele seriado lá, da Bozena, não sei o que, sim, sou de lá mesmo, a cidade existe, nasce gente lá, então, sou patobranquense, porém me formei em engenharia no Rio de Janeiro, fui para o Rio de Janeiro em 93, fiz engenharia de telecomunicações, me formei em 98, e aí comecei minha carreira na área de telecom, né, trabalhei 4, 5 anos na área de telecom, mas aí a gente tive uns dissabores aí na carreira por conta de fechamento de empresa, encerramento de atividades de empresa que eu trabalhava, e aí eu resolvi tentar explorar outras possibilidades. E aí me ofereceram um desafio aí na área de químicos, na época químicos para uso em eletrônica, ou seja, tinha um pouco a ver com a carreira que eu havia me formado, né, engenharia de telecomunicações, e resolvi encarar, então, para ver um negócio diferente. E aí, nesse momento, eu conheci a antiga Dow Corning, que é uma empresa que hoje não, com essa marca não existe mais, né? Mas conheci na época a Dow Corning. E, assim, alguns anos depois, acabei sendo contratado pela Dow Corning e acabei trabalhando lá na área de engenharia de aplicação, de silicones para eletrônicos, né? E aí, a Dow Corning acabou sendo adquirida 100% pela Dow, então estou lá já há 18 anos aproximadamente, e agora nos últimos 5 anos trabalhando nas aplicações de silicone para construção civil, né? Eu acho interessante, às vezes até me orgulho dessa trajetória, porque mostra como a engenharia, né, torna as pessoas resilientes, né? Então, ou seja, eu comecei numa área nada a ver, eletrônica, telecomunicações, estou trabalhando numa indústria química, dando suporte para construção civil. Então, você vê que são coisas que aparentemente são são até diagonalmente opostas, digamos, mas que a resiliência, a flexibilidade que a engenharia traz para a gente, né, faz com que a gente não se assuste, encare e estou aí. Assim como você, Luiz, eu sei que você também é da área de engenharia elétrica, agora fez engenharia química, está na construção civil, então você também acho que é uma testemunha desse tipo de trajetória que a engenharia nos proporciona, né? Sem dúvida. O legal de fazer esse tipo de encontro, né, é que assim, eu já te conheço há algum tempo, a gente já conversou bastante, mas eu não sabia algumas coisas. Primeiro que eu achava que você tinha nascido em Santa Catarina, então hoje eu descobri que você é pato-branquense. Isso eu não, pelo menos eu não me recordava, tá? Não sabia que você era paranaense. Eu tinha certeza que você tinha nascido em Santa Catarina, então legal, já é um ponto. Outra que você foi estudar no Rio de Janeiro. Como que foi isso? Sair do Paraná e para o Rio para estudar? É um choque cultural, né? Porque as culturas são bem diferentes, né? A gente paranaense, meio do sul, meio friozão, meio quietão, de um dia para o outro me vejo numa cidade extremamente quente, um calor
terrível, né, que a gente não está acostumado, e uma cultura diferente, as pessoas bem mais abertas, né, que gostam mais de falar, mais à vontade, né, e a gente do Sul ali todo meio quadradão, né, então foi um choque. Mas por que que eu acabei lá? Foi porque, assim, novo de tudo, né, 17 anos, indo para a faculdade, saindo do interior, e aí aquela conversa com o pai, né, onde é que eu posso estudar? Bom, você só pode estudar onde tiver alguém conhecido. Se é para sair de casa, você tem que ir para um lugar onde tem alguém conhecido. Como eu tinha 2 tios lá, então foi a escolha mais direta. E aí acabei passando no vestibular lá numa federal, na Federal Fluminense, estudei lá. Na verdade é Niterói, né? Do outro lado, como dizem eles lá no Rio, do outro lado da Poça, né? Do outro lado da Baía da Guanabara. É verdade, do outro lado da poça é muito bom. E é quente, né? Pato Branco é uma cidade quente? Os verões são quentes. Ela é muito frio no inverno, né? Não chega a ter neve, mas tem geada, bastante geada. Chega a ter temperaturas negativas no inverno. E o verão é muito quente. Lá dá de 35 a 40 graus no verão, Meu dá pai. fácil. Aí já assemelhou um pouquinho ao Rio de Janeiro, né? Ficou parecido. Mas eu não sei, eu acho que piorou de uns anos para cá. Eu não lembro daquele calor quando eu era moleque e vivia lá, viu? Agora tá muito quente. Imagino, eu até brinco, eu vou muito ao Rio, como você bem sabe, né? Então, o pessoal, quando eu falo que eu tô no Rio, eles acreditam que eu tô na praia, né? É o que o pessoal acha que o carioca, principalmente, faz durante o trabalho. Mas o que acontece na prática é que a gente chega, parece que tomou um banho na hora que chegou no cliente, cara. É uma loucura. É muito quente, muito úmido, né? Todo lugar que você vai, Niterói também é muito quente mesmo. Se você subir um pouquinho para São Gonçalo, meu pai do céu, parece que faz 50 graus na sombra. É uma loucura mesmo. É um desafio viver numa cidade dessa, viu? Sem dúvida alguma. Mas o Emir, Bom, consegui passar por ele. E tudo é parte do aprendizado, tudo é parte de criar a casca da experiência, né? Sou muito grato por ter aprendido a parte da minha profissão, né, lá no Rio, por ter estudado lá, conheci pessoas fantásticas, tenho amigos lá até hoje, então tenho boas recordações. Hoje vivo em São Paulo, também tá super bem aqui, adoro, tô bem ambientado, mas o Rio de Janeiro, deixei bastante amigos por lá e continuo gostando muito daquele lugar. bacana. Agora, falando um pouquinho mais do que você faz hoje, até acho que seria legal e oportuno falar um pouquinho da função que você hoje exerce. Eu acho ela extremamente importante, né? Eu acabo usufruindo particularmente bastante, porque a gente acaba trabalhando junto, mas eu acho que o pessoal conhece muito pouco, né, do que a gente pode, né, não somente como a companhia, especificamente falando da companhia que você trabalha, mas principalmente nesse trabalho, né, eu não vou dizer que ele é só de desenvolvimento, mas ele muitas vezes tem pesquisa, muitas vezes ele tem prática, muitas vezes ele tem fiscalização. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa questão de selantes, cara, até mesmo já com causos de obra, que aqui na prosa a gente gosta de causos de obra, né? Então, o mercado brasileiro, até para concluir meu raciocínio, sabe muito pouco de selante. A cada dia que passa eu vou vendo isso, né, mais e mais. Então, eu queria que você dividisse com a gente um pouquinho do que você faz e o que você já viveu, o que você teve de experiência conosco. Uhum. Não, concordo com você que acho que o mercado é um pouco carente em termos de informações, né? De uma coisa que parece bastante simples, ou seja, a aplicação de um selante em juntas de movimentação, né? Vedação, mas que tem toda uma ciência por trás, tem a necessidade por trás da escolha do material correto, do dimensionamento da junta, do controle de qualidade na aplicação para que ninguém tenha dor de cabeça, né? Adiante, ou seja, aplicamos hoje e queremos que essa aplicação tenha a longevidade esperada, né? Sei lá, comparável à longevidade da própria edificação, né? Essa que é a ideia, é isso que nós trabalhamos aqui na Dow. É buscar soluções, não só de produto, mas também de técnicas de aplicação, técnicas de projeto, de forma que o resultado final seja de boa performance, ou seja, que o selante vai entregar a performance requerida em termos de vedação, de resistência a intempéries, e isso a longo prazo, ou seja, pensando
que uma fachada pode durar 50 anos, a gente espera que se o produto bem escolhido, aplicado adequadamente, ele vai durar também nessa ordem de grandeza, né? Essa que é a ideia. Então, o meu trabalho aqui na Dow, como engenheiro de aplicações, é ajudar os nossos clientes e distribuidores a identificar a melhor solução em termos de vedação, no caso, para juntas de movimentação de fachadas. A gente trabalha também com materiais e aplicações de juntas de pavimentos rígidos, ou seja, por exemplo, rodovias com pavimento de concreto, estacionamentos, pátios de aeroportos. E a terceira vertente, uma dentre as principais que a gente trabalha, é a colagem estrutural de vidros com silicone, ou seja, as chamadas fachadas cortina, né, curtain wall, fachadas glazing, né, às vezes o pessoal comenta, né, fala, né, trazendo esse termo do inglês, né, que são essas fachadas envidraçadas, onde a gente vê esses arranha-céus nas principais cidades, onde a fachada ela é totalmente de vidro, ou às vezes mesclando vidro com outros materiais, como ACM, cerâmica, pedras, né. Então, essa é uma terceira vertente. Então, primeira vertente, soluções para vedação de juntas e transições em fachadas. Segundo, vedação de juntas para pavimentos rígidos. E terceiro, colagem estrutural com silicones para as fachadas glaze, né? Falando um pouquinho, né, às vezes o que a gente experimenta, às vezes o que a gente vê em campo, e na maioria das vezes a gente é chamado em campo para resolver problemas, né? Enquanto está tudo bem, a turma vai seguindo, ou às vezes pede uma dica, como é que eu aplico o seu material, como é que eu controlo a aplicação, como é que eu garanto que essa coisa vai funcionar conforme o planejado. Mas às vezes problemas acontecem e é nessas vezes que a gente é chamado. Mas eu queria, um caso que eu queria compartilhar, e é um caso bem positivo, é sobre controle de qualidade na aplicação, na parte de selantes de vedação, né? Existe a possibilidade, né, do próprio cliente fazer um controle de qualidade, aplicar o selante seguindo alguns testes bastante simples no momento da aplicação, de forma que ele consegue depois ter uma mínima documentação, até para apresentar depois para o proprietário, para a construtora, né, no final das contas, mostrando, olha, o selante foi aplicado dentro de boas condições, seguindo as práticas recomendadas nos manuais técnicos, e está aqui, eu documentei isso tudo numa planilha, está aqui a documentação dos testes, ele pode passar isso depois para o proprietário da obra, né? Isso dá uma grande tranquilidade para quem está recebendo a obra de ver o profissionalismo, né, da equipe, da pessoa ou da empresa que aplicou o selante, né? E a gente nota que isso é um tema bastante até desconhecido, eu diria, né? Quais são os testes que se pode fazer, como fazer e como documentar. Então, recentemente, um cliente nosso que estava trabalhando, acho que ainda até está trabalhando no retrofit de um edifício em Brasília, um edifício público bem conhecido, faz parte lá até digamos assim, da paisagem a arquitetônica de Brasília, né? Um prédio já um pouco mais antigo, é todo de fachada de vidro já, mas já tem mais de 20 anos, então estava na hora de fazer um retrofit, principalmente na parte das vedações, né? Tinha várias esquadrias que estavam entrando água e tal. E aí eles me chamaram, né? Olha, dá um pulo com a gente lá em Brasília, ensina a gente como é que a gente pode, que tipo de teste a gente faz na fachada depois do selante aplicado, com que periodicidade, seguindo que norma, e como é que a gente documenta isso depois para deixar para o nosso cliente final, que até é um cliente da área pública, né, e bastante exigente, precisa tudo isso documentado. Então eu tive lá e assim, tive o prazer de encontrar uma equipe super engajada, super interessada em entender como é que eles poderiam fazer isso da melhor maneira possível. E, assim, acabei conversando com a equipe, uma engenheira e uma estagiária, assim, até para enaltecer o tema da diversidade, né? Você vê, às vezes é raro a gente dizer, mas é difícil encontrar mulher na construção civil. Nesse caso, o meu dia eu passei conversando sobre testes e aplicação com duas mulheres, uma engenheira e uma estagiária. E o que, assim, eu achei admirável foi o interesse da estagiária de entender como fazer o teste, como documentar,
me perguntou um montão de coisas e, assim, semanas depois eu fiquei sabendo pela proprietária da empresa que ela acabou fazendo um curso de trabalhar em cadeirinha, né? Essa cadeirinha que fica suspensa na fachada, né? Porque ela falou, eu que vou fazer esses testes. Posso? Olha Primeiro ela só. pediu permissão, né? Posso eu subir e fazer esses testes na fachada? Pode. Então tá bom. Ela foi lá, fez o curso de trabalho em altura, curso de trabalhar em cadeirinha, tem até algumas postagens no YouTube dessa empresa mostrando a guria lá pendurada. É um negócio bacana, porque a repartição pública lá parava para ver ela trabalhando, porque achavam super interessante, né? Uma menina toda bonitinha, universitária, né? Lá pendurada na fachada, fazendo teste de silicone, fazendo arrancamento, medindo, tirando foto. Então, assim, eu achei super bacana, assim, em várias dimensões essa experiência, né? De você ver uma pessoa nova, super interessada, que, mediante o que ela aprendeu, ela falou, eu vou aplicar isso, pediu permissão, fez o curso que precisava, e ainda assim, por ser mulher, né, dentro da construção civil, onde sempre tem todo aquele tema de que, às vezes a gente ouve, né, um monte de barbaridade por aí, sei lá, a construção civil não é lugar para mulher. Imagina, ela pode fazer o que ela quiser. E ali é a prova viva, assim, de que elas podem fazer realmente o que quiserem, têm o potencial de fazer, e eu fiquei bastante feliz aí com esse case aí. Além de a gente entregar, então, o cliente final, né, entregar um trabalho bem feito, bem aplicado e com todo esse monitoramento de qualidade, ainda ter auxiliado assim, uma pessoa que está no início da carreira, na área de construção civil, mulher, e que assim demonstrou que, é muito fácil de fazer, dá para fazer e qualquer um pode fazer e entregar um trabalho de qualidade para que dure, que essa fachada aí não tenha problemas de vedação por mais 20, 25 anos. Bacana, gostei da história. Acho que nessa história você trouxe várias vertentes interessantes. Acho que a questão do papel da mulher, acho que é espetacular. Acho que você já deu aí todos os, vamos dizer assim, né? Vamos colocar que você colocou tudo que a gente vem falando, né, como comunidade, como sociedade, que a mulher pode fazer o que ela bem entender, né? E eu acho que não só a questão de mulher, mas também a questão da idade, né? A questão da proatividade da pessoa. Você vê que, pelo que você contou, a pessoa quis, né? Ela foi atrás, né? Foi em busca, na verdade, de aprender. Claro, né? Trabalho em altura demanda e norma regulamentadora, você precisa ter o curso adequado. Inclusive, talvez um dos serviços mais caros de manutenção predial é, sem dúvida, o serviço em altura. E quis se especializar. Então, esse ponto eu achei incrível. Mas eu queria tocar também num outro ponto e eu queria te fazer uma pergunta até meio fora de script, mas eu acho que para você vai ser tranquilo responder. Não sei se você vai ter uma resposta, mas eu queria sua opinião. O controle de qualidade dentro dos materiais, dos sistemas, né, de químicos para construção, porque querendo ou não, dentro da trajetória que você foi nos contando, né, você até me citou como também um peixe de fora, né, que acabou caindo na construção civil. E por que o pessoal tem tanto, vamos dizer assim, não vou dizer receio, mas tem dificuldade de valorizar, de entender essa questão do controle tecnológico, né, nessa parte de selante, né? Porque quando você fala em segurança de controle de envidraçamento estrutural, aí o painel pode cair, beleza. Mas na vedação eu vejo uma dificuldade grande do pessoal entender esse tipo de controle para poder ter uma fachada de longo prazo, né, com vedação. O que você acha que falta para a gente poder levar isso para o mercado? Olha, Luiz, eu acho que talvez tenha a ver com até a comparação que você fez, né? Se uma pessoa peca no controle de qualidade numa fachada estrutural, as consequências são muito, muito graves, né? Não só financeiramente, mas às vezes até podendo até ferir pessoas, né? Ou em casos drásticos até causar morte. Imagina um vidro caindo, um painel, né? Caindo e atingir pessoas aí que estão transitando aí nas proximidades do edifício. No caso da vedação, assim, por talvez não ter esse risco
de vida, né? Acredito que as pessoas menosprezam um pouco a necessidade de fazer. Agora, a gente sabe que se vedação traz problema, pode trazer problemas sérios financeiros, né? Imagina, você entrega um prédio novinho e 2, 3 anos depois ele começa a mostrar patologias aí de infiltração de água. Então, uma pintura, uma textura bonita que a pessoa fez dentro do apartamento, um piso, né, um tapete, daqui a pouco aparece lá molhado, mofado. Então, traz aí uma série de possíveis problemas financeiros e até de saúde para quem está lá dentro, né? Porém, assim, como talvez não é um problema tão grave como um risco assim iminente de ferimento ou de morte, talvez as pessoas não levem isso tanto a sério. Mas, assim, de novo, até o que eu comentei antes, não tem ciência de foguete para fazer esse controle de qualidade. São testes simples, baratos de fazer, assim, pelo menos a execução, claro, depende, né, se é numa fachada inteira, depende de uma cadeirinha, de um balancinho, mas em geral, no momento de aplicação do selante, esse recurso já está lá, né? Então, melhor, eu entendo que é melhor investir nesse recurso neste momento do que eventualmente entregar um projeto que daqui 2, 3 anos pode trazer problemas, e aí sim ficará muito mais caro você investir daí, né? Voltar com balancinho, voltar com cadeirinha, com profissional habilitado, comprar, sei lá, selante novamente, tirar o velho, reinstalar. Então, me parece que isso é muito mais caro. Então, talvez eu acho que o que a gente tenha que demonstrar para o mercado é a questão financeira. Você sabe que quando dói no bolso, as pessoas se mexem, né? Eu acho que é uma das partes do corpo que mais dói. Então, demonstrar para eles que ok, existe um custo a mais, um pouco de tempo a mais de fazer esses testes antes, mas que pode poupar um custo e um tempo muito maior posteriormente. Bacana. Outra pergunta que eu queria te fazer, até para a gente não estender muito, o pessoal, né, escutar, eu acho que é relevante, mas a sua opinião mesmo. Hoje no Brasil a gente faz essas colagens estruturais, né, na posição horizontal, não sei se todo mundo sabe disso, quando são vidros, né, os ACMs já podem ser suportados por essa aplicação, né, a depender aí de fabricante, de norma, etc. Mas existe uma forte tendência, pelo menos no meu ponto de vista, de uso de fachadas ventiladas, de outros substratos. Você mesmo citou a questão de painéis cerâmicos, painéis de ACM. E eu queria te perguntar o seguinte, você vê o Brasil, né, porque eu falo isso porque a arquitetura, né, vem tentando desafiar bastante a ciência, né, a engenharia principalmente. Eu acho interessante porque o engenheiro tem essa rixa com o arquiteto, mas é o arquiteto que muitas vezes faz a engenharia desenvolver pela questão, né, da ousadia, né? E eu queria saber em relação a fachadas, a sua opinião. Como que você enxerga essa questão de engenharia para painéis de substratos diferentes que vão ser fixados, não aderidos completamente na estrutura, como assim já existe, mas igual hoje a gente tem vidro, a gente tem outros substratos, como pedras naturais, ACM, porcelanatos, talvez madeira, não sei, desde que ela possa suportar água, né, claro. Mas eu queria que você me contasse em relação à parte da química, né, se é possível suportar esse tipo de aplicação, às vezes fazer uma aplicação que já seja na vertical. O que você enxerga aí para o futuro? Dá um spoiler aí do que pode ser, né, do que você pensa, claro, né? Pode ser para o futuro das nossas fachadas. Tá. Acho que até a tua pergunta tem dois temas aí juntos, Isso. né? Um é sobre colar diretamente na fachada versus colar num ambiente mais controlado, né? Ali no chão, na horizontal, e depois elevar os painéis. E a segunda parte, entendo que é sobre materiais diferentes do vidro, né? Que é o material mais tradicional da colagem estrutural. Então, eu vou tentar colocar o meu ponto de vista nessas duas questões. Com relação começando pela, digamos, mais fácil, o que está mais na cabeça aqui, que é a parte de materiais diferentes, né? Sim, hoje o vidro é o material mais, obviamente, é o que mais se utiliza, né, nesse tipo de fachada, com colagem estrutural. Então, é vidro de um lado e perfis de alumínio do outro, né, alumínio pintado, anodizado, e do outro lado, vidro laminado, vidro temperado, vidros duplos, né? Agora, no Brasil, a gente começa a ver mais projetos aparecendo com vidros duplos.
Agora, a gente também já tem obras coladas com ACM. Então, várias obras que a gente vê aí é um misto de vidro com ACM. Então, é um substrato que já é conhecido e que a gente, quando vai avaliar a possibilidade de colar ou não aquele ACM, a gente faz testes de adesão muito parecidos com o que a gente faz com os demais substratos mais tradicionais, como vidro e alumínio, né? A gente sabe que o ACM, por muito tempo, houve umas discussões no mercado sobre a qualidade da pintura que você tem na parte de trás do ACM, que é exatamente onde vai ser feita a colagem estrutural, né? Se ouvia no mercado antigamente que a pintura da frente era uma pintura de maior qualidade do que a pintura que vinha atrás. Então, isso a gente tem discutido no mercado com os próprios fornecedores de ACM, nas associações, por exemplo, como a FEAL, na própria discussão da norma da colagem estrutural, que infelizmente está parada já há 2 anos, mas que a gente está com uma grande esperança de que esse ano as discussões dela retomam. E nessa própria norma, a gente já está colocando a possibilidade de uso de outros materiais, assim do tipo, olha, se outros materiais, se pretende utilizar outros materiais diferentes do vidro, então que sejam executados testes prévios de adesão que demonstrem que a adesão do selante a esses substratos é adequada e que os fabricantes desses substratos também sejam envolvidos para que eles saibam e possam dizer se o produto deles é adequado para uma aplicação onde vai ficar ali colado em 2 lados ou em 4 lados com silicone estrutural e se eles são adequados em termos de deflexões, em termos de resistência aos intempéries, se eles são adequados, ou seja, se é um substrato longevo que não vai sofrer nenhuma influência de umidade, de temperatura, de variações climáticas ao longo do tempo, de forma que ele possa se degradar e se soltar do próprio silicone estrutural ao longo dos anos. Então, por exemplo, a gente já fez teste aqui no Brasil, no nosso laboratório, com colagem estrutural de porcelanato, então fora o vidro, né, e o ACM, colagem estrutural de porcelanatos, a gente inclusive tem alguns projetos assim já. A gente tem cases já na Dow de colagem de algumas pedras naturais. Pedra natural sempre fica aquele pé atrás, puxa, é um substrato natural, ele é muito variável, você pode ter testado um lote aqui que ele tinha uma determinada característica superficial, porém a obra pode utilizar outros lotes que tenham características superficiais diferentes. Bom, então temos que estar bem engajados aí com quem está usando o produto, de forma a saber, olha, se aparecerem lotes diferentes, vamos refazer o teste de adesão, vamos ver se a coisa realmente está seguindo como deveria, né? Então, sim, a gente está preparado com recursos, né, de testes de laboratório, normas de teste, para entender se novos substratos que vêm aparecendo, para a gente poder suportar a aplicação de novos substratos que estão aparecendo aí para a colagem estrutural. Com relação ao teu segundo questionamento sobre a colagem direto na fachada, e aí você mencionou fachadas ventiladas, né? Porque realmente a gente vê que existem tecnologias de fachada ventilada, onde o pessoal realmente vai e faz a colagem dos painéis diretamente lá numa subestrutura metálica que fica por trás. Essa é uma das maneiras de fazer. E existem fornecedores de fachada ventilada que fazem a colagem do painel no solo, parecido como uma colagem estrutural de vidros, né? Ou seja, no solo, numa fábrica, e depois do silicone curado que vai se colocar esses painéis lá instalados na parede, né? Na Europa, por exemplo, a gente vê que o nosso pessoal da Dow, nós suportamos esses 2 tipos de aplicação, tanto a colagem direta quanto a feita em fábrica ou em solo, né? Porém, a gente entende que a Europa é um mercado bastante maduro com essas tecnologias. A mão de obra é bastante especializada para fazer isso. Aqui no Brasil, a gente vê que ainda, pelo menos nós, é a opinião minha pessoal e acaba sendo também da Dow, né? Que, assim, a gente tem que evoluir um pouco na nossa mão de obra para ter segurança de fazer essa colagem diretamente na fachada. Porque, assim, no Brasil tem muita variação climática, muita região quente, muitos ventos, a gente tem uma costa enorme, ou seja, com uma variação climática da manhã para a tarde pode mudar totalmente, condição de ventos, de chuvas, né? Poeira.
Então, a gente entende que ainda, assim, a colagem estrutural direto na fachada tem que ser, para alguns casos muito específicos, por exemplo, um reparo, uma questão de um reparo de alguns vidros, né? Se for uma manutenção maior ou uma fachada inteira colada diretamente, não é que é impossível de fazer, mas assim os controles de qualidade têm que ser muito maiores, e aí a empresa que está executando, assim, eu entendo que é uma responsabilidade bem maior de colocar todos esses controles de qualidade em prática. Então, impossível não é, mas a gente sempre vai com a recomendação de que fazer num ambiente mais controlado, fechado, livre de vento, de poeira e com menos variação de temperatura é o ideal e é o que a gente tenta buscar. Bacana. Ó, você foi falando, eu já fui tendo aqui mais ideias, 15, 20 perguntas na minha cabeça, mas o nosso tempo é limitado. Acho que esse tema de mão de obra é realmente um dos maiores gargalos, não só dessa área que você citou, né, na área de colagem de painéis para fachada, mas acho que talvez na construção civil, desde achar hoje um servente, um pedreiro, enfim, já é uma dificuldade, às vezes uma impermeabilização, já tem sido bem difícil, imagino então num nível de responsabilidade, né? Acho que a mão de obra hoje, para isso, ela ainda demanda equipamentos, um investimento maior em maquinário, em treinamento, e eu acho que isso hoje não é o que a gente está vendo na prática, né? Mas tranquilo. Vamos passar para o nosso outro momento. A gente queria saber de você, Mi, quem são os seus mentores, quem são as pessoas referência para você, né? Quem são as pessoas que você considera que fizeram a diferença para você chegar até aqui? Fique à vontade de falar pessoal, profissional. Diga aí pra gente. Uhum. Eu acho que mais recentemente, por eu ter tido essa mudança bastante grande aí de mercado de atuação, né? Ou seja, eu saí da minha área lá no começo, a área de telecomunicações, aí depois vindo, já entrando na área dos químicos, mas sempre meio focado na área de eletrônica, que era, digamos assim, ainda estava meio que na minha praia, né? E aí agora, dos 5 anos para cá, uma guinada bastante grande. Então, assim, eu acho que eu tive que me agarrar em alguns mentores mais nesses últimos 5 anos, talvez, do que no resto da minha carreira anterior profissional, né? Assim, tem várias pessoas que me ajudaram muito, com as quais eu aprendi, começando com algumas internas aqui na própria Dow, né? Antes de mim tinha um outro colega, o Fernando Martins, que o mercado conhece bastante, era um engenheiro de aplicações antes de mim aqui nesse ramo de silicones para construção civil na Dow e na época da Alcorn, né? Uma pessoa que também tem um conhecimento muito grande e que, assim, compartilha de forma super fácil, ainda, embora não esteja mais neste mercado, ele já está há 5 anos, já não mais no mercado, mas ele ainda continua puxando e liderando discussão de norma de colagem estrutural, sabe? Um cara extremamente firme ali no propósito, ainda continua com o propósito, né, de sempre elevar os padrões de qualidade desse tipo de aplicação. Então, eu tenho ele como um dos meus mentores, né? Outro colega que recentemente se aposentou, que aqui no Brasil também é conhecido, embora ele seja argentino, mas é bastante conhecido aqui no Brasil, nesse mercado de colagem estrutural, que é o Alberto Chiavarini, um outro engenheiro de aplicações da Dow, uma experiência de mais de 30 anos nesse mercado, e que agora no final do ano passado se aposentou, mas eu ainda continuo mandando os WhatsApp para ele às vezes, perguntando algumas dúvidas mais cabeludas, porque só com 5 anos não deu tempo de aprender tudo. E fora da Dow, uma porção de gente, alguns consultores que a gente tem bate-papos frequentes aí, né? Consultores da área, né? O Cardoso, a Audrey, o Crescêncio, o Igor Alvim, né? Entre outros, mas assim, tenho tido bate-papos bastante enriquecedores com todos eles, né? Troca de informações, às vezes algumas discussões, né? Com ideias diferentes, mas sempre aprendendo muito com esses caras, porque eles dominam esse mercado de fachadas aqui no Brasil, né? E assim, por que não falar, Luiz, do próprio Mestre Gui? Assim, eu trabalhei muito pouco com ele, tive a oportunidade de trabalhar muito pouco tempo com ele, acho que foi talvez só no primeiro ano e meio do meu trabalho aqui na Dow em engenharia de aplicação em silicones para construção, mas assim, foi um aprendizado muito grande, porque assim, o Mestre Gui tinha assim anos já
de trabalho nessa área, tanto de colagem estrutural quanto de vedação, e você sabe que a pessoa, quando tem anos, ela tem um conhecimento enorme, mas às vezes tem alguns pontos que traz, alguns vícios antigos, que a gente tem que aí a gente vê, aprende e vai se moldando, a gente vai se moldando junto com a pessoa, né? Então, acho que com o Mestre Gui, eu aprendi um monte de coisas, assim, do tipo, coisas que bem feitas, de sucesso para manter e algumas coisas para melhorar. Então, assim, acho que eu mencionaria essas pessoas hoje, e mais uma vez, já que estamos homenageando o Mestre Gui, assim, um deles eu não poderia deixar de mencionar, que foi um dos mentores aí que eu até hoje lembro de passagens interessantes aí com ele aí em visitas em obras. Não, agradeço a referência ao Guilherme, meu pai, e eu sei bem do que você está falando, até para quem está escutando. Papai, 42 anos de Dow Corning, né? Ele teve praticamente, né? Ele, antes da Dow Minas existir, ele já trabalhava com a Dow Corning. Não lembro se era exatamente 42, mas eu sei que chegou em 40, e ele era um cara que pegava tudo para ele, né? Ele pegava as responsabilidades. Isso era um ponto de melhoria realmente, né? A gente tem que entregar a responsabilidade para quem executa e não para a gente. Acho que isso é um ponto. Luiz, eu lembro uma vez que logo que eu entrei, eu estava aí na Dow Minas. Você nem estava muito envolvido ainda nessa nossa área de colagem estrutural. Sim. E aí eu estava dando o que eu chamava de um treinamento, com 1 ano estava dando um treinamento para o Guilherme e para sua mãe lá, né, para essa parte de colagem estrutural e tal. E aí eu lembro de eu falando para eles, mas seu Guilherme, né, o teste de controle de qualidade é o cliente que faz. O senhor ensina como acompanha, mas é o cliente que faz. Eu lembro que você pulou lá da sua sala, você estava lá atrás, abriu a porta e falou, agora eu escutei um negócio interessante, né? É assim que tem que ser, né? A gente orienta, a gente acompanha, mas o teste é do cliente. Exatamente. Eu lembro que você pulou, eu nem te conhecia direito, assim, eu acho que a gente tinha te visto de vista só. Achei muito legal, assim, que você ouviu e falou, opa, tá certo, vamos lá. Essa é a herança que eu recebi, né? Assim, até hoje, né? 2023, tem clientes que a gente vai e ele fala, não, mas quem fazia os testes de descolagem era o Guilherme. A gente, então... Pois é, mas agora quem faz é você, a gente vai auditar o seu processo. Eu preciso que você aprenda, eu não vou estar aqui todo dia, né? Então isso é complicado, foi uma herança que ficou para mim. Não, você tá fazendo direitinho aí. Você está aplicando bem todo o conhecimento aí de anos da Dow Minas nesse mercado e está aprimorando. Não só você, mas toda a equipe aí da Dow Minas, vocês estão de parabéns. Não, eu te agradeço, mas é isso. No final das contas, a gente estava falando de mão de obra, né? Que eu até disse, podemos ficar horas e horas falando de mão de obra, justamente o pessoal quer transferir responsabilidade. Na verdade, quem executa, até a própria norma fala um pouco disso, né? No caso de não só colagem estrutural, mas quem executa realmente é o responsável, né? As corresponsabilidades aí a gente discutiria em outro momento. Isso que você falou muito bem, é quem está ali todo dia. É quem está ali todo dia. A gente vai ali por amostragem, vê uma coisinha ou outra. A pessoa que está ali todo dia que tem que dominar aquele processo de controle de qualidade. É isso mesmo. Bom, para a gente encerrar, eu sei que o papo tá bom, mas a gente precisa encerrar o nosso bate-papo. Eu queria, Emir, que você contasse para a gente, o nosso slogan da Dow Minas, né, está aqui no uniforme, é tranquilidade que dura. E eu queria que você falasse para a gente o que para você, o que vem na sua cabeça quando você escuta tranquilidade que dura. Vocês escolheram super bem esse slogan, ou não sei como é que vocês chamam a frase aí, né? Porque tem tudo a ver com a Dow Minas. Porque eu vejo a paixão que vocês têm. Assim, vocês têm N outras áreas aí, N outros produtos, mas o que a Dow Minas nasceu originalmente, que foi trabalhando com selante de silicone na época da Dow Corning e agora a Dow, né? E realmente é a mensagem que a gente passa desse produto. É um produto bom, de alta durabilidade e que, se bem aplicado, melhor ainda. Quer dizer, a gente sabe que não adianta ter um produto bom, se ele está mal aplicado, ele não vai durar. Mas, assim, hoje o nome Dow Minas significa, no meu ver, com tranquilidade que dura. Nós, da Dow Minas, provemos um bom material e sabemos orientar como que deve ser bem aplicado e bem controlada a aplicação para que esse selante aplicado tenha a durabilidade aí de 20, 30 anos, mínima, esperada aí para essa fachada, sem ter dor de cabeça
do pessoal ter que voltar, como a gente estava falando antes, voltar com balancinho, com cadeira, trocar produto, nada sustentável, né? Nem um pouco. Então, assim, nem um pouco. eu não consegui resumir em uma palavra, nem uma frase, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Não, tá super entendido. Emir, obrigado. Queria te agradecer imensamente por você ter cedido o seu tempo e fica o espaço aí para você também fazer suas considerações finais e agradecimento. Não, obrigado, Luiz, pelo convite. Estou à disposição para próximas. Se algum dos temas que a gente falou hoje, como você disse, né, te geraram novas perguntas, e você está muito mais no campo do que eu. Eu, às vezes, estou mais aqui dentro de casa, pensando dentro de casa, que eu quero dizer dentro da DAO, né, trabalhando no laboratório, pensando em novos materiais, mas assim, a experiência do campo são vocês que trazem. Então, se você acredita que tem outros temas que a gente discutiu hoje que a gente poderia aprofundar, eu me coloco à disposição aqui para a gente fazer novas conversas, novos causos aqui na prosa do Mestre Gui. Beleza, obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da conversa da prosa, né, com o Emir. Fiquem ligados, na próxima semana tem mais um episódio. Um abraço.